sempre com grande alegria que eu falo dos patronos desta ordem. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Swami Vivekananda, relembrando o aniversário dele, que seria no dia 12 de janeiro. E eu inicio então com essa fala, né, uma reflexão dele. Manifeste a divindade interior e tudo será harmoniosamente arranjado ao seu redor. Então veja, meus irmãos, quando nós estamos em equilíbrio interior, tudo ao nosso redor começa a se desenvolver, a se desenrolar. Mas quando você entra num desequilíbrio interior com você foge daquela paz interior, então as coisas já não funcionam como gostaríamos. E a partir daí que Swami Vivekananda, então, ele vai desenvolvendo toda a sua vida. Bem, no dia 12 de janeiro de 1863, ele nasce, chamando-se Narendranath Dutta. Ele nasce em Calcutá e depois ele recebe esse nome de Swami Vivekananda, que é um título honorífico hindu, porque ele vai seguir a ordem de Ramakrishna. Esse termo provém do sânscrito e ele foi o introdutor do Vedanta e do yoga, né, no Ocidente. O Vedanta seria a unificação. Deus, eu e o Pai somos um, seria isso, a divindade. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre os pais. Os pais tiveram uma influência muito grande no pensamento dele em relação aos estudos. O pai dele era advogado, a mãe dele era uma religiosa e sempre ensinava que ele tinha que andar sempre retamente, de forma honrosa. Em suma, ele foi uma criança educada, uma criança que teve a educação, ele não foi uma criança que não teve os princípios acadêmicos. Ele foi totalmente dotado desses princípios acadêmicos por conta dos pais e do meio onde ele nasceu. Ele começa os seus estudos em casa e depois então ele vai evoluindo e vai para o Metropolitan Institution em 1871, que é uma faculdade, né? E depois em 1879 ele vai entrar no President's College em Calcutá. Tudo são as universidades, né? General Assembly's Institution. E nessa universidade, o professor estava lendo uma vez o poema, né? The Excursion, que traduzindo seria A Excursão, e a natureza mística do poeta. Esse poema é de William Wordsworth. E ele diz o seguinte, né? Ele tinha eu vou ser breve nessa análise. Em suma, o poema dizia o seguinte, que Deus é tudo e tudo é Deus. E ele saiu intrigado esse dia da universidade com a leitura desse poema, porque ele não conseguia entender isso. Deus é tudo e tudo é Deus. Como assim? Até que o reitor fala para ele o seguinte: olha, se você está com dúvidas sobre essa máxima, vamos dizer assim, desse poema, eu te aconselho a procurar o Sri Ramakrishna. Sri significa Senhor, né? E ele então ele com mais alguns colegas dessa universidade, decide buscar o Ramakrishna, né? Encontrar esse Ramakrishna para que ele pudesse explicar o que é isso. Deus está em tudo e tudo está em Deus. Como é que é isso? E aí então, em novembro de 1881, ele encontra o Ramakrishna. E ele quer então que ele explique como é que ele entende isso, né? Qual é o entendimento dele de Deus. E o Ramakrishna então diz assim: Deus está em toda parte. E ele pergunta para o Ramakrishna o seguinte: você consegue ver Deus? Aí ele diz: sim, eu consigo ver. Mas como você está vendo Deus? Eu estou vendo Deus em você, né? A nossa centelha divina. Todos nós carregamos isso. Então todos nós temos Deus no nosso coração.
E ele não era adepto de ídolos. Mas aquela fala do Ramakrishna o seduziu de tal forma que ele se afastou, porque ele não queria saber dessa coisa, não queria, né, ter ídolos, mas aquilo ficou na mente dele, ele queria entender aquilo. Como que eu vou ver Deus? Né? Aonde está Deus? E ele volta então, e ele acaba sendo um seguidor de Ramakrishna. E Ramakrishna o ensina que essa busca de Deus, ela está no interior de cada um de nós. E ela é desenvolvida por meio da meditação. E aí então que ele começa, por mais que ele tentasse evitar, ele não conseguiu. Ele achou aquilo tudo tão encantador e ele começou a sentir a verdade, né, em toda essa descrição que Ramakrishna dava para ele. E ele então passa a seguir Ramakrishna. E após 5 anos junto a Ramakrishna, renuncia tudo pela realização divina. Então ele acaba deixando toda a vida dele, a vida material, para seguir a vida espiritual. Então ele vai se despindo de toda aquela materialidade que ele tinha, que ele carregava, porque ele foi percebendo que para ele aquilo tudo não significava nada. Que a verdadeira vida, ela estava nessa busca interior, que é o que estava faltando para ele. Porque por mais que ele fosse letrado, por mais que ele fosse instruído, isso tudo para ele não bastava. Ele sentia um vazio muito grande dentro de si, porque na verdade ele estava buscando a espiritualidade dele. E não era no meio material que ele estava encontrando, e sim nesse encontro com o Sri Ramakrishna. Após a morte de Ramakrishna, que foi em 16 de agosto de 1886, Vivekananda e outros discípulos formam a primeira ordem monástica de Ramakrishna. Então ele encontrou uma verdade tão grande nesses retiros, nesse desprendimento, nesse desapego da materialidade, em busca, em prol da espiritualidade. Ele achou uma verdade tão profunda, ele conseguiu se unir de tal forma com o divino, que ele acaba seguindo essa ordem monástica de Ramakrishna e acaba seguindo Ramakrishna. Ele então passa a ter uma vida de monge depois disso, né? Porque para ele encontrou a verdade. E a verdade não estava em tudo aquilo que ele aprendeu. A verdade, ela estava naquilo que ele estava ainda aprendendo. E aprendendo daquela forma totalmente simples e voltada para a interiorização dele, não é? E para o universo. Aí, em 1887, Narendra e outros discípulos tomaram os votos formais. Narendra passou então a chamar-se Swami Vivekananda. E ele passou a usar essa roupa que vocês podem ver na foto, né? É uma roupa toda de ocre, né? Tipo um tecido de ocre, um linho, né? Tipo um linho assim cru. E ele passou a rodar o mundo inteiro apenas com uma vara, né? E um potinho de água e 2 livros. Um de Bhagavad Gita e outro que chamava-se A Imitação de Cristo. Então ele se desapegou, ele aprendeu que o apego estava atrapalhando a sua evolução. Então ele se desapegou totalmente de tudo que fosse material e passou então a rodar o mundo dessa forma. Aí em 1888 ele deixou o monastério de Ramakrishna e ele passou então a viajar. Ele viajou por toda a Índia por mais de 5 anos
E durante a viagem ele conheceu várias pessoas, várias civilizações, hindus, muçulmanos, cristãos, oficiais de governo, e ele passava a passar o recado dele, né? Com toda essa simplicidade, ele passava essa universalidade das religiões. Era isso que ele queria passar. A religião, ela é universal. Todos carregam Cristo dentro de si, independente da religião que cada um siga, né? Então ele saía em prol desse aprendizado que foi a máxima dele. Aí na sua jornada para a América, ele foi para a China, foi para Canadá, Chicago, ele foi para o Japão também. E aí quando ele chegou lá em Chicago, né, ele desapontou-se porque deveria ter uma credencial para falar no parlamento. Porque ele chegou no parlamento das religiões para dar toda essa fala, dessa experiência, dessa busca que ele tinha, que ele conseguiu, mas havia um porém, ele tinha que ter uma credencial. E ele só tinha uma vara ali, um potinho de água, mas ele era um homem sábio. Então, ele deixa uma outra lição também, né? Que a gente nunca tem que avaliar ninguém pela aparência, mas sim pelo que ela tem no seu interior. Então, isso é uma mensagem que ele também deixou, né? Quando ele chegou lá, ninguém queria que ele entrasse, porque daquele jeito que ele estava trajado, né? Havia oficiais e pessoas importantes. Como que um homem daquele ia entrar num parlamento? Mas mal sabiam todos que ele entrou em contato com esse John Henry Wright, da Universidade de Harvard, né? Que ele era uma pessoa, ele era muito conhecido. E esse John Wright, ele concedeu a credencial para que ele pudesse entrar daquela forma simplória que ele andava. E ele então entra, né, no Parlamento das Religiões, e lá ele é ovacionado por em torno de 5, 10 minutos, né, quando ele entra e começa então a passar todas as suas informações e a passar todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo desses anos e tudo que ele aprendeu se tornando uma pessoa mais voltada para a espiritualidade. O parlamento teve a sua abertura no dia 11 de setembro de 1893. Né? A Art Institute of Chicago, ele representa nesse parlamento a Índia e o hinduísmo. Né? A Índia, com toda essa simplicidade, né, que eles têm, e o hinduísmo, que era nada mais, nada menos que a união de todas as religiões, a união com o divino. Ele falou também sobre a ordem védica, que é a tolerância, né, que ela aborda a tolerância, ela aborda a simplicidade. Em 27 de setembro de 1893, encerra o Parlamento das Religiões. E nesse momento, então, ele volta para a Índia. E ele passa a dar palestras em várias partes, antes de ir para a Índia, para as partes dos Estados Unidos. E quando ele volta para a Índia, ele começa a dar aulas abertas e privadas, né, sobre Vedanta e Yoga. Ele se tornou não um precursor, mas ele uma pessoa muito relevante nessa área do Vedanta, né? De você, por meio da Yoga, você adquirir o seu equilíbrio interior por meio da respiração, e aí então você consegue a sua transformação interior. A transformação interior, o adquirir o seu equilíbrio, e por meio do seu equilíbrio você passa a ser uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais social, o social no sentido de olhar para o próximo e ajudar, né? Ter aquele olhar para ajudar.
E aí então de volta para a Índia em 1897. A fundação da Ordem Ramakrishna foi no dia 1º de maio de 1897 em Calcutá. Então ele acaba fundando essa Ordem Ramakrishna. Ele acabou virando líder, porque Ramakrishna faleceu. Ele teve um tumor na garganta e aí então o Swami Vivekananda fez todo esse percurso ao redor do mundo e quando ele volta, ele torna-se o líder dessa ordem Ramakrishna, que tinha como propósito propagar a religião e a missão Ramakrishna, que é justamente essa: a tolerância, o equilíbrio interior, a universalidade das religiões, o ser social, né? O movimento sócio-religioso, que seria tudo isso. E aí então, a saúde dele começa a ficar debilitada. Ele passa a ele tem diabetes, uma série de outras doenças, porque ele vivia muito meditando, era um desgaste muito grande, ele vivia totalmente em prol da espiritualidade. E então isso tudo ele foi se desgastando, mas ele também sabia que ele não conseguiria viver até os 40 anos. Ele estava com 39. E aí então ele aponta para esse local onde tem esse templo, dizendo que ele iria ser cremado neste local, que não havia nada ainda, né? E ele também dizia que não chegaria aos 40. E aí no dia da sua morte, ele faz uma caminhada com um discípulo e ele passa naquele dia, ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Então ele passa tudo para o discípulo, como ele deveria dar continuidade para essa ordem Ramakrishna. E o discípulo ficou assim, sem entender, né? E ele dizia, porque eu não vou viver até os 40 anos. Ele só falava isso. E ele passou toda a informação para esse discípulo e quando foi no dia 4 de julho de 1902, às 21h10, ele morre meditando. Ele vivia em constante meditação, ele se alimentava muito pouco, porque ele foi vivendo tanto vamos dizer assim, ele vivia mais da energia do que propriamente do alimento. Ele conseguiu se desprender de tal forma, né, do corpo humano, das necessidades do corpo humano, que ele passou a se alimentar mais de energia por meio da meditação que ele fazia, do que propriamente o alimento. Ele não tinha mais necessidades físicas, ele tinha muito pouco. E foi aí que o físico foi se cansando, enfraquecendo e cansando e morreu. Esse templo chama-se Temple Belur Meth. Ele foi construído após a morte dele e depois que ele foi cremado e colocado neste local. Então depois a Índia construiu esse templo e denominou de Temple Belur Meth. E aqui então ele deixa alguns ensinamentos e uma filosofia. A filosofia a gente pensa, né? São tudo reflexões. E por meio dessas reflexões, nós entendemos que existe um grande aprendizado, um grande ensinamento. E aqui estão algumas. Ele diz que toda alma é divina. Todos nós somos divinos, porque todos nós somos filhos de Deus. E porque todos nós carregamos a centelha divina. O que é a centelha divina? É o Deus do nosso coração. É o Deus que anda conosco. É aquele que nos aponta tudo o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Outros chamam de intuição. É o seu Deus interior. Então, por isso que toda alma é divina. É que o ser humano, né, nós, ainda temos algumas fraquezas que são provenientes da matéria. E essas fraquezas, dependendo do quanto você está
equilibrado, fortalecido, você tende a cair. Você tende a derrapar, né? Mas quando você se equilibra, você sabe que você vai cair, mas você não deixa. O teu Deus interior, ele está fortalecido e ele te sustenta. Ele não deixa você cair. A meta é manifestar esta divindade interior por meio do controle da natureza externa e interna. Então, esta divindade, ela só é manifestada quando você está em equilíbrio interno. E certamente, se você está internamente equilibrado, esse interno ele passa para o externo. Porque as coisas não existem coisas ao nosso redor. As coisas estão sempre do mesmo jeito. Somos nós que fazemos, construímos ou destruímos tudo ao nosso redor. Então não é evidentemente que existem ambientes que você é recomendável, dependendo do ambiente, se ele não é favorável, que você evite. Mas não é nada externo, né, que vai pode te atrapalhar, sim, mas não pode te destruir. Desde que você esteja totalmente conectado com a sua divindade, que é Deus, ele está fortalecido no seu coração, ele te passa esta força e este equilíbrio. O seu equilíbrio interno, ele é manifestado no externo. A totalidade da religião. Toda religião, desde que ela esteja com um propósito divino, ela tem um único objeto, que é levar a Deus. Então elas são universais. Não existe separatismos, né? Separação. Elas são universais. Enquanto um cachorro em meu país está sem comida, toda a minha religião é alimentá-lo e servi-lo. Qualquer coisa excluindo isso é irreligioso. Então, assim, se você vê alguém do seu lado que não está bem, e você pode fazer alguma coisa, mesmo que for algo pequeno, mas que aquilo pode dar um alento, isso é religião. Agora, se você vê alguma coisa ao seu redor, que você pode, de repente, fazer o mínimo, e você não faz, isso é irreligioso. Então, a religião é você praticar o bem. É você estar de bem com você. E certamente você querer o bem daqueles que estão ao seu redor, ou situações que estão ao seu redor. E nunca prejudicar a ninguém, simplesmente porque de repente isso não tem nada a ver comigo, eu ignoro, ou eu sou egoísta e eu não quero abrir mão do que tenho. Então, temos que sempre ter um olhar ao nosso redor, porque nós não podemos evoluir se as situações ou pessoas que estão ao nosso redor estejam necessitadas. Isso nos atrapalha também, não é? Levante, desperte e não pare até atingir a meta. Então, se você tem um objetivo na sua vida, nunca desista. Ah, mas eu posso não chegar até lá. Mas você pode atingir um outro objetivo que você nem imaginava e que de repente é melhor do que aquele que você esperava ter. Então, a proposta é: nós não devemos nunca desistir, sempre persistir. Educação é a manifestação já existente no homem. Todo homem tem direito à educação. Todo homem precisa do mínimo para a educação, que ele quer dizer acadêmica, né? Tanto é que tem o Dia Nacional da Educação na Índia, porque ele era muito voltado para essa área, né? Servir o homem é servir a Deus. Então, quando você faz um trabalho
altruísta? Eu não vou fazer porque de repente eu não estou ganhando nada com isso? Você está trabalhando para Deus. Você está ganhando muito mais do que você possa imaginar. E você ganha não em matéria, mas você ganha em evolução, que vai transformar tudo aquilo que você precisa na matéria. Então, por isso que servir o homem é servir a Deus, né? Então, quando você está ajudando uma pessoa, quando você está ajudando um organismo, uma ordem, você está servindo. Você está servindo e você não está prevendo quanto que eu vou ganhar. Eu estou servindo. Mas você não está ganhando materialmente naquele exato momento. Mas, quando você menos esperar, você vai ter muito mais do que você imaginava ter. Esses são alguns ensinamentos e filosofias dele. Tem muito mais, mas é que o tempo da palestra não dá para a gente colocar muito mais que isso. E aí então eu coloco algumas obras dele, que foram assim, também tem muitas, mas essas são as mais relevantes. Essa aqui, The Power of Mind, que é o poder da mente, Karma Yoga, Raja Yoga, o caminho da meditação, Motivating Thoughts of Swami Vivekananda. Então são pensamentos de motivação, que é para você nunca desistir, para você sempre ser uma pessoa positiva e persistente. Vivekananda, professor mundial, ele passa toda essa visão dele no Parlamento das Religiões. Swami Vivekananda em 4 yogas de autorrealização, que são elas: através do conhecimento, do seu conhecimento próprio, você precisa se conhecer, para você poder entender o que você precisa melhorar e o que você já está bem e o que você precisa manter, né? A yoga do domínio da mente é você dominar a sua mente, é você não deixar a sua mente ir para qualquer lado. A nossa mente, ela precisa, porque a mente, quando ela não está totalmente educada, ela vai para vários lugares. E de repente ela nunca vai para lugares muito bons. Ela vai para lugares negativos. Então aí que está você dominar a sua mente. E ter certeza de tudo o que você acredita ser antes de você ter uma convicção. A yoga do serviço altruísta é este de você ajudar. Pode ser entidade, pode ser pessoas. É aquele de servir. Servir o próximo, porque você vai estar servindo a Deus. E automaticamente você vai estar se elevando. Mas isso tudo tem que ser feito de forma desprendida. Você nunca pode fazer, é assim, então eu vou começar a ajudar porque de repente eu posso também ganhar benesses com isso. Não, aí você não ganha. Você tem que ter esse grau de elevação de entendimento que é necessário para que você consiga a sua iluminação. E do amor a Deus. O amor a Deus nada mais é que o amor. É o amor que você tem dentro de si. É aquele amor que ele é um amor incondicional. É o amor que você passa por cima de você para você fazer, de repente, algo para alguém ou para alguma coisa. Este é o mais difícil. É aquele que você deixa as diferenças em prol do amor que você tem pelo objeto, por Deus. Outro livro é Inspired Talks, são as inspirações que ele teve, né, por meio da meditação. Epopeias da Índia Antiga, Practical Vedanta, Vedanta prática, que é você atingir essa unidade com Deus por meio da meditação. E Teachings of Swami Vivekananda, são os ensinamentos de Swami Vivekananda. E aí então eu fecho com esse pensamento. Pode ser que eu ache bom sair de meu corpo,
jogá-lo fora como uma vestimenta velha, mas não pararei de trabalhar. Eu inspirarei os homens em todos os lugares, até o mundo saber que é uno com Deus. Então, você nunca deve parar, a gente nunca para de trabalhar. Estamos trabalhando aqui, estamos trabalhando do lado de lá. Então, nós estamos sempre trabalhando em prol da nossa unidade com Deus, que nada mais é a nossa elevação espiritual. E eu fecho aqui esse pequeno legado que esse grande mestre nos deixou como uma lição, né? Um ensinamento para que nós possamos tê-lo como um objeto da nossa elevação espiritual. Muito obrigada, assim seja.